Então ela tenta, ela inclusive ela mesma faz informações chegarem até mim por vias indiretas. Ah, e alguma vez já te assustou ter escrito tudo isso, assim? Isso influenciou na sua vida de algum jeito? Você sentiu que, sei lá, quando eu começo a mergulhar em todas essas histórias, depois eu sinto que as minhas emoções ficam mexidas e abaladas, me sinto triste, chateado. Olha, quando eu comecei a escrever os livros, eu já escrevia muito sobre crime nos veículos de comunicação por onde eu trabalhei. Trabalhei no Correio Brasiliense, na revista Veja, na Folha de São Paulo. Então, eu acho que... E comecei a trabalhar muito cedo com isso. Então, eu acho que... ao longo do tempo, vou falar assim de uma maneira que as pessoas entendam, eu acho que a gente cria uma casca de proteção, que eu acho que é uma casca que é muito parecida com a que o médico cria. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é médico, ele trabalha numa UTI infantil. Então, ele fica ali, toda semana ele dá uma notícia triste para os pais. Só que se ele se abalar com essa, todas as vezes que ele dá uma notícia triste, ele se abalar, igual os pais se abalam, se refletir nele esse abalo emocional, ele não consegue mais trabalhar. Então é mais ou menos isso que acontece comigo numa proporção menor. Mas eu não consigo mais. Muito antigamente, sim. Eu lembro que quando eu era repórter lá em Belém do Pará, eu fui cobrir um. Eu fui fazer uma matéria sobre umas carvoarias em que colocavam adolescentes para trabalhar nas carvoarias, e eram umas carvoarias subterrâneas. Eles cavavam um buraco no chão, um buraco bem grande, colocavam a madeira lá dentro, colocavam fogo para a madeira queimar e cobria com uma serragem até ficar no nível do solo. Quando chegava no nível do solo, eles cobriam com areia, porque parece que o carvão, enfim, era assim, lugares, eram cidades ao redor de Paragominas, no interior do Pará, em que tinham muitas carvoarias. E essas carvoarias ficavam por dias e dias queimando carvão lá dentro. E no subsolo você não percebia nada. Só que aí o que aconteceu? Os adolescentes iam brincar e caíam, chama de caieira, caía nessas caieiras e queimava os pés. Nisso que queimava os pés, eles apoiavam com as mãos e queimavam as mãos. Eles ficavam sem os dedos dos pés e das mãos. A mão deles, na verdade, ficava sem mão, porque derretia tudo. O pé começava no tornozelo, a perna dele. E eu fui ver aquilo, assim, eu fiquei muito chocado. Tinha bairro que a gente conferia 12 crianças sem os pés e sem as mãos. Eu fiz essa matéria pro jornal O Liberal e depois eu refiz no Correio Brasiliense. A senhora não bebe, né? Obrigada. Eu fiquei muito chocado. Aí sim, eu não conseguia dormir. Eu tive que voltar lá, porque tinha um menino que é uma coisa que o jornalista não deve fazer. Porque se você se envolver muito, você não tá mais, você deixa de cumprir a sua função social, que é outra. É reportar, não é ali estar, o nosso papel não é ajudar ninguém. Obrigado. Aí o que aconteceu? Eu fui num lugar onde eu cataloguei 12 crianças que estavam mutiladas por dessas carvoarias. E aí eu mudei para uma outra cidade para completar uma matéria, porque tinha uma outra cidade que era distante, eram uns 100 quilômetros, também com esses problemas de caieira. Chegou lá, eu descobri que tinha um médico voluntário, um cirurgião plástico, tinha saído de São Paulo, do Rio Grande do Sul, não me lembro, tinha ido para lá fazer voluntariamente cirurgias plásticas para reconstituir os membros de crianças que não tinham perdido totalmente a mão e os pés. Só que aí o que eu fiz? Eu fiz a matéria com o médico e tal, não sei o quê. Mas eu extrapolei um pouco, movido por essa emoção, eu disse, olha, tem uma outra cidade ali que tem essas crianças, ai, vamos lá, e nós fomos lá, eu perdi maior tempo, que não era nem fácil achar essas crianças. Perdi maior tempo, olha, aqui, ali. Era movido por essa emoção. Aí o que aconteceu? Uma viagem que era para durar 15 dias, eu já estava quase 30. Porque eu estava ali, já larguei meu papel de jornalista de lado. Eu fui, ele falava que para essas crianças se recuperarem, elas precisavam de uma alimentação adequada, e elas não tinham. Aí eu ia lá, ficava levando mantimentos para elas, ou seja,
E não. Tipo, não era o meu papel. Na época, eu lembro que o meu chefe, que era um chefe assim, bem linha dura, ele falou, olha, não faz mais isso, o teu papel não é esse, o papel é outro. Tu tem que colocar isso tudo, trazer para a página do jornal, para quem for ler, fazer o que você está fazendo. O tempo que você perdeu indo lá fazer isso, você atrasou, inclusive, a matéria e já era para essas crianças recebendo ajuda. O governo lê a matéria, corta uma providência. Ou seja, então eu fui pegando. Eu tinha na época 21 anos, eu acho. Então eu fui pegando esses ensinamentos todos e trazendo para essa fase da minha vida em que eu escrevo livros. Quando eu estava na revista Veja, eu tive um outro ensinamento de uma chefe chamada Thaís Oyama, que a gente cobria muito crime na revista Veja, mas o crime de colarinho branco, né? Que na época era Lava Jato, a gente cobria todos aqueles empreiteiros sendo presos. Aí ela falava para mim assim, eu lembro que eu fui fazer uma matéria com alguma dessas criminosas, aí a gente ficou ali na redação meio que, nossa, Elise, garota de programa, não sei o que, a outra lá matou não sei quem. Aí ela falou assim, olha, vocês têm que respeitar o criminoso de colarinho branco, o que não é de colarinho branco, do mesmo jeito que vocês respeitam. Porque tem esse preconceito, ele resvala até na mídia. Por exemplo, se você for cobrir um crime de bairro, é humilhante, é o assassino. Quando você vai cobrir um empreiteiro, ele é o acusado, não é? Então verdade. tem você tem um tratamento. Isso também que eu aprendi, não tem tratamento nenhum mais, é tudo igual, na verdade. Tudo igual. Se você chama o bandido favelado de meliante, você também vai chamar a Elise Matsunaga, que era rica, a Suzane, que é branca e loura, chama também do mesmo, vai equilibrando. Então é isso, é daí que vem esse distanciamento, sabe? Do longo do meu trabalho, da carreira.